Boa noite! Sejam bem-vindos ao nosso momento Nota Mil dessa noite de 22 de dezembro. Hoje nós vamos falar sobre o Natal, né? Já que está se aproximando o Natal, já estamos na semana do Natal. Hoje a gente vai trazer uma história natalina que vai nos fazer refletir um pouco. Muito interessante essa história. Gente, hoje a gente vai falar sobre esse livro maravilhoso do escritor britânico Charles Dickens, chamado Um Conto de Natal. Certo? É uma história muito conhecida, bastante conhecida, que já foi adaptada para cinema, para televisão, para história em quadrinho, né? Bastante famosa principalmente para os leitores de língua inglesa. Dickens é um dos maiores autores. O Dickens é um dos maiores autores da literatura britânica, inglesa. Então, eu não poderia deixar de trazer ele aqui, primeiro pelo fato de essa ser talvez uma das histórias mais conhecidas na literatura sobre o Natal, e a gente está aqui, né, há 3 dias do Natal, mas também pelo teor que ela traz. Não vai ser só uma historinha de Natal, é uma história que traz várias mensagens, que tem um contexto histórico super interessante, que pode ser resgatado, sim, como repertório sociocultural na sua redação do Enem, né? Quem diz que não, né? E é interessante também para trazer uma reflexão sobre, né, o Natal, sobre o espírito natalino, sobre a vida, sobre várias coisas. Então vamos para a história aqui, para a gente, né, conhecer melhor um pouco o Conto de Natal do Charles Dickens. Para começar, vou começar contando um pouco sobre a vida do autor, que vai se confundir um pouco com a obra dele, né? Para quem nunca leu Charles Dickens, Um Conto de Natal é uma porta de entrada muito interessante. Ele não é um livro grosso, olha só, né? Essa minha edição aqui, inclusive, foi bem baratinha. Encontrei numa feirinha aqui, ó, foi super baratinha. Mas esse livro tem em várias editoras já publicaram, e a obra completa do próprio Dickens, né? Ele nasceu em 1812, na Inglaterra, numa cidadezinha do interior da Inglaterra, e a família do Dickens não era uma família extremamente rica, mas eles eram até bem de vida. O pai trabalhava no comércio e ele tinha que ficar viajando por algumas cidades, e isso possibilitou que ele conhecesse vários locais na Inglaterra. E o que é interessante é que isso também possibilitou que ele, desde criança, né, por causa dessa condição melhor de vida que ele tinha na infância, tivesse boas escolas, tivesse acesso a livros, e a biblioteca do pai dele era uma biblioteca muito boa. Então, ele leu muito ainda, né, na infância, até que o pai se envolveu, né, com dívidas e foi preso. Naquela época, a coroa britânica prendia, né, as pessoas que tinham débitos. E não era uma prisão comum, né, era um lugar para pessoas que estavam aí com liberdade limitada. E como a família, né, toda se envolveu com esse problema, acabou que o próprio Dickens, a família inteira foi presa junto, com exceção do menino, do Charles, que era o mais velho, que foi trabalhar então numa indústria de graxa. Abrindo aqui um parênteses, a gente tem que entender que essa biografia do Dickens, ela se passa na época em que a Revolução Industrial está no seu auge, e vamos lembrar aqui que a Inglaterra é o palco, né, da Segunda Revolução Industrial, da Revolução Industrial, mas a gente está no momento aqui da Segunda Revolução Industrial, da segunda fase da Revolução, que é a fase do início das grandes indústrias, né? A cidade de Londres vai receber muita gente vindo do campo, então ela é uma cidade que vai ficar super lotada, com pouco saneamento, trabalho infantil, epidemia de cólera pela cidade. Então é uma cidade que vai passar por um surto populacional, e isso vai fazer uma diferença muito grande na vida dos cidadãos londrinos. A gente está aqui no início do século XIX.
A Rainha Vitória, que foi a grande monarca, né, da história da Inglaterra, vai subir ao trono em alguns anos aqui da história da biografia, né, como eu falei, do Charles Dickens, e isso vai ser muito importante para a Inglaterra. Na era vitoriana é a época em que a Inglaterra atinge o seu ápice, né, estende o seu domínio pelo mundo inteiro, tem um grande crescimento econômico, e tudo isso acaba fazendo com que a arte, a cultura também cresçam bastante. Então é na era vitoriana que nós vamos ter os grandes nomes da literatura inglesa. Aliás, a literatura inglesa é uma literatura de grandes nomes, né? Começando por Shakespeare, passando por Dickens, Oscar Wilde, Thomas Mann. Aqui mais recente para a gente tem o Tolkien. Tem vários nomes, né, sem contar a poesia, então Jane Austen, né, famosa pelos livros que antecederam a fase aqui do Charles Dickens. Então é interessante a gente entender que a literatura inglesa sempre foi uma literatura muito importante para a literatura universal, e a gente está aqui numa fase de crescimento, tanto econômico como político, e o Dickens, ele, por isso que aconteceu na infância dele, né, pelo fato dele ter que ir trabalhar numa indústria de graxa, ter a família presa, tudo isso marcou a história dele, e ele vai imprimir tudo isso nos seus livros. O que é interessante é o seguinte: todos os personagens do Dickens, todos eles, de alguma forma, né, trazem um pouco aí dessa marca, dessa infância que passou por um revés. Nós temos os grandes personagens do Dickens, o Oliver Twist, o Pip, de Grandes Esperanças, o David Copperfield, que é, na minha opinião, a melhor obra do Dickens, mas não é a considerada obra-prima, né, do Dickens, é Grandes Esperanças, que vocês encontram isso aí em filme, porque foi adaptada diversas vezes para o cinema. Inclusive, Um Conto de Natal, que a gente vai estudar aqui hoje, é das obras também muito adaptadas para o cinema. O último filme que fizeram sobre essa história se chama Os Fantasmas de Scrooge, que é uma animação da Disney, que quem fez a captura de movimentos foi o Jim Carrey. Então é um filme muito bom, mas eu aconselho que você leia primeiro o livro, depois vá assistir o filme. Acho que talvez tenha sido a adaptação mais fiel que tenham feito dele. Também tem o Tio Patinhas, que em língua inglesa se chama Scrooge McDuck, né? É o Uncle Scrooge, exatamente pelo personagem aqui de Um Conto de Natal, que vocês vão já ver que tem muita semelhança mesmo com o Tio Patinhas. Então é interessante a gente ver como ele, né, saiu de uma infância pobre, infeliz, cheia de percalços e reveses, e conseguiu ainda em vida ser o maior escritor de literatura inglesa, e ainda é um grande escritor. Ainda é lido, ainda é famoso, ainda é muito adaptado, ainda tem muita coisa sendo dita sobre Charles Dickens. Então, eu aconselho que você aí, né, nessa semana de Natal, consiga o seu conto de Natal, que é o que a gente vai falar sobre ele hoje, e veja aí essa reflexão interessantíssima que ele traz pra gente, tá certo? Então, do que se trata esse livro? Esse livro trata, essa história trata, na verdade, era um costume da família Dickens se reunir em torno da lareira na noite de Natal, né? Lembrando que lá no hemisfério norte é inverno, e os invernos ingleses eram bem cruéis, né? Antes da criação dos aquecedores. Então eles dependiam muito de carvão e de lareiras para se aquecer nesses invernos muito, muito frios. E aí eles se reuniam em torno da lareira para contar histórias de fantasmas. Olha só que interessante, que tradição, né? E aí essas histórias deram origem a essa ideia de fazer a Christmas Carol, que é o título original dessa história, que é um conto, um cântico de Natal. Era uma época muito, muito querida pelo Dickens. Ele escreveu várias histórias sobre o Natal, que se passam no Natal, mas essa aqui é com certeza mais famosa. Então, a história conta, o livro conta a história do Ebenezer Scrooge, perdão aí meu inglês, gente, mas o nome dele é Ebenezer Scrooge. E o Scrooge, ele é um homem muito ranzinza. Ele já é um idoso, deve estar na casa dos 70 e tantos anos.
e ele é um homem extremamente ranzinza. Ranzinza, ele não gosta de ninguém, ele não gosta de conversar com ninguém, ele não cumprimenta ninguém, né? O narrador, que é um narrador interessantíssimo, narrador de terceira pessoa, mas que conversa o tempo todo com o leitor e torna a história muito, muito divertida, muito boa de se ler. Muito boa mesmo, amei a leitura desse livro. E aí o narrador fala que o frio externo não abala o Scrooge, porque o frio dele de dentro é maior do que o externo. Então, se tiver frio para ele não importa, se tiver calor para ele não importa, ele não se deixa abalar por nada, ele é um homem frio, ele é um homem totalmente fechado para emoções e sentimentos. Totalmente, totalmente. Ele não... em nada o Scrooge transparece sentimento, empatia, em nada, em nada. Né? Então a gente está aqui na véspera de Natal e o Scrooge tem um funcionário na empresa dele, apenas um. Ó, você vê como ele era, né, ranzinza, avarento. A característica mais forte do Scrooge, além do mau humor dele, com certeza é a avareza. Ele é um homem rico, ele tem uma empresa, mas ele não abre mão, né, de um centavo de dinheiro para nada, né? O que ele puder economizar, ele economiza. Daí porque ele né, o tio Patinhas é inspirado nele, né? Porque por mais que o tio Patinhas seja aquele tiozão legal, mas ele também é assim, né? Com as moedinhas dele. E isso é a característica mais forte do Scrooge. E aí ele, então, né, tinha um sócio, e a gente começa o livro sabendo que esse sócio morreu. Já está com 7 anos que o Jacob Marley, que era o sócio do Scrooge, morreu. E ele deixou, ele tinha como único herdeiro o Scrooge, porque o Marley era como o Scrooge. Ele não tinha amigos, ele não tinha família, ele só vivia em função do trabalho, em função de ganhar dinheiro. Né? Então, quando o Marley morre, ele deixa tudo para o Scrooge. Né? Então, eles tinham a sociedade, Scrooge e Marley, mas agora a gente só tem aí o Scrooge como principal chefe dessa empresa, que só tem esse funcionário que é o Bob. E ele é tão ranzinza que ele paga um salário de morte, horrível para o Bob. Ele não faz o Bob ir trabalhar no dia de Natal, mesmo o Bob tendo uma família com vários filhos, inclusive um desses filhos é deficiente. Segurem essa informação que é importante. E o Bob morre de frio dentro da empresa porque o Scrooge não quer saber de colocar mais carvão no aquecedor para aquecer o ambiente, porque para ele tá tudo bem. Tá tudo bem, ele não sente frio, então ele não vai gastar carvão, inclusive onde fica o depósito, onde fica o carvão é trancado lá, porque para ninguém gastar o carvão mais que o necessário. Então se tá bom para ele, tá bom para todo mundo, né? Então para vocês verem o grau, né, de avareza que a gente tem aqui nesse personagem. Então, nesse mesmo dia ele recebe a visita de um sobrinho, convidando ele para passar a ceia de Natal, e ele nega, que ele diz que Natal é bobagem, que ele não quer saber de Natal. Ele recebe também a visita de 2 homens pedindo ajuda para ele para uma instituição de caridade, e ele diz que caridade para ele é investir em reformatório, em cadeias, porque é para lá que as pessoas têm que ir. Então, vejam que o coração do Scrooge não existe mais, ele tem uma pedra de gelo no lugar do coração. E então ele vai para casa nessa mesma noite, e aí começa a acontecer as coisas mais estranhas possíveis. Né? Ele recebe a visita de um fantasma. Primeira coisa que ele vai achar estranho é porque quando ele está entrando em casa, que ele vai pegar na argola da porta, né? Vocês imaginam assim, aquelas casas assim bem antigas, do século XIX, aquelas argolas na porta que as pessoas usam para bater na porta, já deve ter visto em filme. Quando ele vai pegar na argola da porta para abrir a porta, ele vê na argola a cara do Marley, porque a casa onde ele mora era do Marley, que ele ganhou de herança. Então, quando ele vê, aquilo ali já assusta ele, e ele passa a noite um pouco assustado, até que quando ele vai dormir, então ele recebe essa visita do próprio Jacob Marley, né? Esse fantasma, né? E o que é interessante é que a descrição que o nosso narrador faz do Marley é muito interessante. Ele reconhece o Marley, ele sabe que é o Marley que está ali, mas o que é interessante é o que está junto com o Marley. Eu vou ler aqui para vocês verem aqui. Deixa eu só... Tá aqui, ó, olha só. O rosto era o mesmo, exatamente o mesmo. Marley com sua cabeleira, seu fraque habitual, a calça e as botas apertadas, cujos cadastros esvoaçavam
junto com o cabelo e as pontas das abas do paletó. A corrente que ele arrastava, né, porque o Marley estava cheio de correntes, né, veio aí arrastando várias pesadíssimas correntes. Então, a corrente que ele arrastava estava amarrada em volta da sua cintura. Era longa e se enrolava atrás dele como uma cauda. E parecia feita de cofres cheios de dinheiro, chaves, cadeados, livros contábeis, papelada de ações e bolsas pesadas forjadas em ferro. O corpo dele era transparente, de modo que Scrooge, ao observá-lo e olhando através do fraque, podia ver por trás os dois botões costurados do casaco. E aí ele pergunta, o que são essas correntes, né? Você está acorrentado? Scrooge pergunta, por quê? E aí ele diz, carrego a corrente que forjei na vida. Eu fiz cada elo e cada metro dela. Eu aprendi ao meu corpo por vontade própria. E por vontade própria a usei. Esse modelo é estranho para você? Scrooge tremia cada vez mais. Não quer saber? O peso e o comprimento da enorme corrente que vai arrastar? As 7 vésperas de Natal era tão comprida e pesada quanto a minha. Olha só, você vem trabalhando para aumentá-la bastante desde então. E agora se tornou uma corrente muito pesada. O Marley chega para o Scrooge e diz assim, olha, a minha corrente foi forjada em vida, porque na vida eu não dei importância para sentimentos, eu não dei importância para as pessoas, eu não pensei na humanidade, eu só pensei em mim mesmo, eu só pensei em enriquecer, eu só pensei no meu próprio benefício. E o que foi que isso me ajudou? Em nada, né? Eu forjei tudo isso aqui que eu estou arrastando aí pela eternidade, né? Sem ter descanso nenhum. Ele fala desse jeito, eu não tenho nenhum descanso. Eu fui enviado aqui para você, para lhe dizer que a sua era igual à minha de 7 anos atrás. Hoje, ela está muito maior. E é assim que você quer continuar? Olha, aí o Marley avisa. Você vai receber essa noite a visita de 3 fantasmas, 3 espíritos. O espírito do Natal do passado, o espírito do Natal presente e o espírito do Natal futuro. Aguarde essa visita e veja o que eles têm para lhe ensinar, né? E abra do olho, porque senão você vai ficar igual a mim, né? Engraçado que o Marley, ele tinha uma bandagem em torno do rosto, para ele poder falar, ele tinha que soltar, né, a bandagem, né, aquelas faixas. E aí, quando ele solta a primeira vez, o queixo dele cai até o pé, né? É uma cena assustadora. Inclusive, no filme, tá bem retratado isso. Então, ele então vai embora, Marley vai embora, e ele fica então aterrorizado, o Scrooge fica aterrorizado, ele diz assim, não, isso eu tô inventando, isso é coisa da minha cabeça, isso não é real, e ele fica com aquela sensação, até que quando dá 1h da manhã, que foi a hora que o Marley disse que o primeiro fantasma ia chegar, quando bate a última badalada, o fantasma vai lá e abre a cortina, né? Da cama, vocês imaginam aquelas camas que tem aquelas cortinas, né? Sim, bem fechadinha, que eles chamam de dossel. Então ele abre as cortinas da cama de dossel do Scrooge e ele vê o fantasma do Natal passado. E esse fantasma se assemelha com uma criança, né? Ele está vestido com um manto e ele tem um capuz e da cabeça desse fantasma do Natal passado vem uma luz. E quando ele veste o capuz, a luz se apaga, né? Então ele então chama o Scrooge, então vamos, né? Venha comigo, segure aqui no meu manto, que você vai fazer uma viagem aqui no tempo. E o Scrooge fica assustadíssimo, mas vai. Ele vai e ele volta, né, no passado, quando o Scrooge ainda era uma criança, e aí a gente começa a compreender um pouco desse personagem. Eu confesso que eu fiquei com pena do Scrooge, né, na leitura principalmente do Natal passado, porque a gente vê assim, o Scrooge foi uma criança que foi abandonada, né? Ele só recebia amor de uma irmã. Os pais, eles largaram o Scrooge num internato e ele ficava lá o Natal, ele não tinha amigos. A gente fica um pouco compadecido dessa criança que fica ali abandonada, né, nesse Natal, enquanto todos os coleguinhas estão indo com as famílias para casa, ele fica lá sozinho, né? Então a primeira coisa que a gente tem esse impacto aí é que ele foi uma criança que sofreu
um bocado. Né? Ele tem outra recordação, aliás, o fantasma leva ele para essa outra recordação, de ele um pouco mais velho, então a irmã indo com ele, indo até ele, aliás, dizendo assim, olha, esse ano o papai liberou que você estivesse conosco, né? Então, é uma meninazinha, né? E ele tem uma recordação muito doce dessa irmã, e ele vai, então, aí mais uma vez o fantasma leva ele para outra recordação do passado dele, quando ele já era um trabalhador um pouco mais velho, né? E ele participou de uma festa no lugar onde ele trabalhava, e essa festa trouxe muitas recordações boas. Então é como se fosse assim, o fantasma do Natal passado quebra um pouco a resistência do Scrooge ao sentimento. Ele se conecta com as coisas boas do passado dele. Ele se conecta com as melhores memórias que ele teve, e elas estão ligadas ao Natal. Esse Scrooge velho, o Scrooge do presente, é um homem que rejeita o Natal, ele não quer saber de Natal. O Natal foi uma coisa que inventaram para gastar dinheiro, né? Mas esse fantasma do Natal passado faz ele se lembrar assim, olha o tanto de coisa boa que você viveu, né, no Natal. Né? Olha as memórias, a sua infância pode ter sido triste, mas você tem coisas boas para se lembrar, né? Ele não fala isso, mas é o que fica assim subentendido. O próprio Scrooge, né, ele quebra um pouco aí essa parede de gelo que está em volta do coração. Ele tem uma outra memória com um relacionamento que ele teve quando ele já estava um pouco mais velho, e ele se reencontra, né? O fantasma leva ele para o momento em que ele está desfazendo um relacionamento com uma moça que provavelmente seria a esposa dele se ele não tivesse começado a fechar o coração e pensado só em dinheiro, só nisso, só nisso, só nisso. Então ele acabou se fechando emocionalmente, e essa moça, que era uma futura esposa dele, né, não aguentou viver com o homem dessa forma e acabou rompendo o relacionamento. Então nessa hora ele já está assim, saturado, e ele implora, por favor, espírito, já chega, já chega, já chega. Né? Então, quando ele acaba esse passeio ao passado, ele está exausto, e o espírito vai embora, e vem o próximo, que é o espírito do Natal presente. Esse espírito do Natal presente, ele lembra um pouco aquela figura do Ano Novo. Né? Não sei se vocês já viram essa figura, que é assim, no início do ano ele é um bebê, e no final do ano ele é um homem velho que está se despedindo. Né? Vocês já viram essa representação. Esse espírito do Natal presente, ele tem mais ou menos esse aspecto. Ele diz, né, que ele tem uma grande família de mais de 2.000 membros, né, que todo ano eles mudam. Então, por quê? Porque cada Natal é um Natal, né, cada ano é um ano. Então, ele é o espírito do Natal presente, né, então ele é o espírito daquele ano. E é interessante que esse espírito vai levar o Scrooge para um choque de realidade, né? Ele vai levar o Scrooge primeiro para a festa da família do Bob, que é aquele empregado dele. E é uma família bastante pobre, porque, assim, lembrando mais uma vez que a gente está falando aqui do contexto da Revolução Industrial. O Bob trabalha, né, muito, sem nenhum benefício, trabalha para um empregador muito ruim, né? Mas mesmo assim ele tem que trabalhar, porque ele não tem outra saída. A família é numerosa e ele tem um filho que é deficiente, né, que é o Tiny Tim, né, que é um meninozinho que tem um espírito muito bonito, tem um coração muito bom, uma criança assim maravilhosa, que mesmo sendo deficiente não deixa aquilo determinar a vida dele. E a família dele também, né, não é uma família de vitimistas, não é uma família triste, pelo contrário, é uma família feliz, apesar dos pesares. E isso é a primeira coisa que o espírito do Natal presente vai mostrar para ele. Ele falou assim, olha, né, olha aqui a festa deles. E ele fica assim, né, chocado, como é que uma família que não mal tinha um peru para alimentar, né, todas as bocas, eles ceiam um ganso, né, uma sobremesa que a mãe rezou para que não se estragasse, porque não tinha mais ingredientes para fazer uma nova, né, mas mesmo assim eles comemoraram, mesmo assim eles foram à igreja, mesmo assim eles estavam felizes, eles brincaram, eles escutaram histórias ao redor da lareira, e tudo aquilo fez com que o Scrooge ficasse pensando assim, mas como se eles são tão pobres? E o espírito diz, e o que é que tem ser pobre? Né? O que importa aqui é o amor que emana deles. Até assim, voltando só um pouquinho, eu me lembrei agora de uma passagem,
quando o sobrinho dele vai visitar ele lá na fábrica, ele pergunta, né, se o senhor não quer vir passar a noite de Natal com a minha família, na minha casa, na ceia, e aí ele fala, bobagem. A resposta padrão dele era isso, isso é uma bobagem. E aí o sobrinho diz, o Natal é bobagem? Tem certeza de que está dizendo isso? E aí ele responde, tenho. Feliz Natal, que direito você tem de ser feliz? Que motivo você tem para ser feliz? Você não passa de um pobretão? Ele fala pro sobrinho. E aí o sobrinho responde, muito bem. Continuou alegre, né? Sem se abalar. Que direito o senhor tem de ser triste? Que razão tem para ser rabugento? O senhor é muitíssimo rico. Né? Então eles né, fazem esse contraponto o tempo inteiro, né? O Scrooge é muito rico, mas ele é infeliz. E a família do Bob é uma família muito pobre, mas tem ali toda a felicidade que eles precisam. Então ele vai ter esse choque de realidade. O espírito leva ele, mais uma vez, à família do sobrinho, esse aqui, né? E eles vêm lá, eles brincando, e o Scrooge acaba se envolvendo com aquilo, o coração dele se enche ali de alegria, e ele vê as brincadeiras, eles veem ele jantando e ceando, a família da esposa do sobrinho dele. E em um determinado momento, eles vão fazer uma brincadeira, e ele percebe que ele é motivo de chacota, né, entre os familiares. Né? Ele é comparado com um monstro, ele é comparado com um urso, ele é comparado com uma pessoa sem coração, né? Até as pessoas dizem assim, não vamos trazer o Scrooge para a conversa, que é para não azedar o clima, né? E ele percebe como ele é visto pelas pessoas, principalmente pelas pessoas que são mais próximas a ele, né? Quem ele tem próximo? O empregado, Bob, e a família deles. Na verdade, só o Bob, né? E o sobrinho, que insiste em ir todo ano lá fazer esse convite, mesmo que ele saiba que o tio não vai aceitar. E aí ele vê como essas pessoas mais próximas dele veem ele. E é interessante que o espírito também leva ele para lugares de prisão, onde as pessoas trabalham, né, de sol a sol, nas indústrias, nas fábricas, no campo. Ele vai visitar pessoas, né, pobres. E é interessante, isso aqui é um tom, né, um assunto importante para toda a obra do Charles Dickens. Lembre que eu falei para vocês que ele foi uma criança assim, né? Ele viveu, né, um revés na infância, ele passou por essa pobreza, ele foi trabalhar na indústria, mesmo sendo criança. O trabalho infantil era uma coisa muito comum nas indústrias naquele período, século XIX. Então ele vai acabar tendo esse contato, então ele traz muito isso para a obra dele. Todas as obras dele a gente vai ter essa marca aí, né, de mostrar o lado, né, dos injustiçados, das pessoas mais pobres. Mas o que é interessante da obra do Dickens é que ele não faz isso com aquele viés socialista ou da luta de classes, não. Ele vai mostrar que as condições de vida não eram aquelas. É quase um jornalista, né? Inclusive o Dickens trabalhou como jornalista. Ele é quase um jornalista da situação da Londres daquele período, né? Do local onde ele viveu. Mas ele mostra assim, olha, é possível mudar essa situação através do trabalho. Então, veja como, né, isso não é uma condição, né, para que você permaneça ou no crime, ou na maldade, ou no submundo, do que seja. Né? É possível, sim, sair de uma condição de pobreza para uma condição de riqueza, através do esforço, né, do trabalho. A gente tem isso, né, na obra que é considerada a obra-prima do Dickens, que é Grandes Esperanças. O nosso personagem principal lá, ele sai de uma condição de extrema pobreza para uma riqueza, né, receber uma herança e muda de vida totalmente. A gente também tem essa marca da infância sofrida lá em Oliver Twist, né? Então são, como eu disse, assuntos recorrentes na obra do Dickens, e a gente tem aqui, então, essa visita que ele faz, né, a essas pessoas. E esse espírito do Natal presente, já quando está indo embora, ele mostra para ele duas crianças. Uma criança, deixa eu achar aqui para vocês verem, tá aqui. Era um menino e uma menina, amarelos, magros, esfarrapados, carrancudos, selvagens, mas também prostrados em sua humilhação. Quando a graça da juventude deveria estar estampada naqueles rostos com suas cores mais vivas, uma mão, tão velha e enrugada como a da idade, os tinha descorado, retorcido e desfigurado. Aí ele pergunta, espíritos são seus filhos? Aí ele responde, são filhos dos homens.
Eles se apegam a mim apelando por seus pais. Esse garoto chama-se ignorância. Essa garota é a cobiça. Cuidado com ambos e com todos da sua laia. Mas, acima de tudo, cuidado com esse garoto, pois na sua testa vejo escrita a palavra desgraça. Olha só. Até que seja apagada por alguém. Negue-a. Olha aí. Né? Que lição de moral esse espírito, então, dá ao Scrooge, porque é exatamente isso, né, que a gente tem mais forte aqui nesse personagem. Eu disse para vocês que ele tinha essa avareza entranhada dele, né, e isso veio pela cobiça, né? Então, essa cobiça dele de ser sempre mais rico, sempre melhor, sempre ter mais, sempre ter mais, sempre ter mais, fez com que ele, então, entrasse em desgraça. Aí ele fala, enfrente aqueles que lhe dizem isso. Se você admitir tais coisas para os seus próprios facciosos, tornar-se-á pior. Nesse caso, no final, não reclame do seu destino. Né? Então, o espírito do Natal presente vai embora e ele então chega então o último dos espíritos que com certeza é o mais assustador de todos, que é o espírito do Natal futuro. Ele não fala nada, ele não deixa nem o rosto ser revelado. A única coisa que a gente tem dele é uma mão estendida, e ele leva o Scrooge, então, pelos lugares onde ele habita costumeiramente. Né? Ele vai na Bolsa de Valores, ele vê pessoas conhecidas conversando, ele vai na casa do Bob, ele vai na casa do sobrinho, mas sempre com uma coisa assim, né, que tá faltando ali, ele não sabe o que é, e ele pergunta e o espírito não responde, o espírito não fala nunca. E ele vê uma conversa entre funcionários de umas pessoas que estão repartindo espólios de um defunto, e ele não entende o que está acontecendo, até que o espírito leva ele, então, para uma casa diante de um morto que está em cima de uma cama todo coberto. E ele fala assim, espírito, o que é que você está querendo me mostrar? E o espírito não responde. O tempo todo ele fica insistindo. Espírito, eu já entendi, né? Se eu não mudar de vida, eu vou me tornar como esse homem de quem essas pessoas estão falando, que morreu e ninguém dá conta, ninguém gosta, né, dele, que ainda bem que ele morreu, e o espírito não fala nada, né? Não fala nada. E ele continua, né, nessa insistência, e o espírito continua sem falar nada. Até que ele mesmo, o próprio Scrooge, né, ele chega à conclusão seguinte, ele fala, ó, os caminhos que os homens percorrem prenunciam certos destinos, os quais, se houver perseverança, deverão ser alcançados por eles. Mas, se durante o percurso houver alteração de caminhos, os destinos mudam. Olha só. Diga se isso acontece com o que você está me mostrando. E o espírito permaneceu imóvel, como sempre. E ele fica desesperado até que o espírito leva ele para uma sepultura e mostra a lápide. E na lápide está escrito Ebenezer Scrooge. E ele fica desesperado. O espírito do Natal futuro mostra ele morto. Esse aqui é o grande spoiler do livro, gente. Eu não tenho problema com spoiler, me perdoem. Se vocês tiverem problema com spoiler. Esse aqui é o grande spoiler do livro. É que o espírito do Natal futuro mostra a morte do Scrooge, né? E mostra como essa morte não trouxe impacto para ninguém. Ninguém sentiu falta dele, ninguém chorou por ele. Quiçá que fosse alguém para o enterro dele. Olha só que vida triste, que vida miserável. E aí ele ficou tão desesperado, né, que ele fala, né? A mão do espírito tremulou, esboçando um gesto gentil, né? Ele se ajoelha no chão e começa a ficar desesperado. E aí ele diz, ó, honrarei o Natal de todo o meu coração e tentarei guardá-lo o ano inteiro. Vou viver no passado, no presente e no futuro. Esses três espíritos não se afastarão de mim, pois não esquecerei as lições ensinadas. Oh, diga-me que eu posso apagar a inscrição que está nessa pedra. Né? E aí o espírito se afasta dele, ele voltou para o presente, e naquele mesmo dia, quando ele acorda, ele toma uma resolução de mudar de vida. Então a gente tem aqui um desfecho dessa história, muito interessante. Não esqueçam que a gente está falando de um conto, certo? E o conto tem como característica mais marcante
o fato de ele ter, né, o clímax ser o próprio desfecho. Só que nós temos aqui não necessariamente um conto nas características mais modernas de conto. Como a gente viu, por exemplo, no Espelho do Machado de Assis, que tem uma característica bem marcante de conto. Eu chamaria essa história de novela, né? O gênero literário novela. Sim, a Jéssica está falando dos fantasmas de Scrooge, exatamente, é a mesma história. Inclusive, esse filme da Disney, aí, essa animação, é talvez a mais fiel à história do livro, porque algumas histórias, algumas adaptações dessa história amenizaram um pouco esse tom mais fantasmagórico do livro, né? Mas o filme do Jim Carrey, da Disney, é em português Fantasmas de Scrooge, mas em inglês é o mesmo nome do livro, A Christmas Carol. Ele é bem fiel mesmo à história. E é interessante o seguinte, gente, ó, a gente tá falando da Era Vitoriana. A Era Vitoriana, ela tinha um pé no gótico, né? Para quem não sabe o que é gótico, a literatura gótica, dá uma pesquisada no Google depois, posso até falar sobre isso mais na frente. Mas é muito interessante você ver um pouco esse tom mais fantasmagórico mesmo. Era um assunto que eles gostavam de abordar. Essa coisa meio sombria, um pouquinho do pé no sobrenatural, mas que não é tão sobrenatural assim. Né? Nesse caso aqui tem esse pé no sobrenatural, mas a gente tem o gótico nem sempre é sobre fantasma, embora tenha isso muito forte. É um exemplo muito, muito claro da literatura gótica que a gente tem, que é bastante conhecido, é o livro Os Morros dos Ventos Uivantes. É esse mesmo. O Morro dos Ventos Uivantes. É esse não, perdão. O Morro dos Ventos Uivantes, que é da Charlotte Brontë. É? Da Charlotte? Emily Brontë, né? Que é uma escritora inglesa também. Ela é irmã da Charlotte, que escreveu Jane Eyre, que também tem esse tom muito sombrio, muito carregado. As coisas sempre são meio cinza, sempre muito nublado, sempre chove muito, né? Coisas assustadoras acontecem. Então, veja que embora a era do gótico tenha passado aqui na época do Dickens, ele resgata muito isso. Ele tem essa retomada da literatura gótica, era uma coisa que ele gostava de ler e ele acabou transferindo isso para a sua literatura. Daí a gente tem, né, essa marca tão forte aqui nesse livro, né, dessas histórias de fantasma. Um Conto de Natal é uma história de fantasma, mas ela carrega uma lição de moral muito importante, muito interessante. A mudança de vida do Scrooge vai ser fundamental. O final do livro é muito bonitinho, né? Assim, eu já dei o spoiler dos spoilers aqui, mas eu não vou contar para vocês o desfecho, né? O pós-desfecho, né? Depois que ele volta aí do futuro, o que é que acontece. Eu só digo a vocês assim que a vida das pessoas que estão ao redor dele vão mudar bastante, inclusive da família do Bob, né? Ele vai ter um especial apreço pela criança, pelo Tiny Tim, né? Que vai fazer uma mudança também no coração do Scrooge. Ver aquela criança naquele dia lá na ceia, né? Mexeu com o sentimento dele, né? Como é que uma criança que vive deficiente, que vive na pobreza, tem um coração tão bom, e ele, que é um homem rico, que tem tudo, não tem. Então, eu acho que talvez o personagem do Tim, embora tenha aparecido muito pouco na história, vai ter uma marca muito importante para o Scrooge. Ele tem uma marca muito importante para a família, né, dele. Então, é muito, muito interessante o que ele causa, né, e como ele volta, né, nesse final aí, no último capítulo dessa história, para representar a tomada definitiva, né, dessa mudança de vida que ele vai ter, certo? Então, esse aqui é um conto de Natal. Charles Dickens, eu aconselho que vocês leiam aí nesse dia de Natal, uma história fininha, dá para ler num dia, nesse feriado. Leiam também as outras obras do Charles Dickens. Como eu disse para vocês, uma das minhas preferidas é David Copperfield. Tem filme, gente, tem filme. Se vocês não tiverem acesso ao livro, depois, né, vejam o filme, para ter contato com a história, para depois ter contato com a literatura, porque são coisas diferentes, viu? Filme é uma coisa, livro é outra, não esqueçam disso, né? São linguagens diferentes, embora
contem a mesma história, o filme é uma adaptação. Já diz o nome, que coisa adaptada não é igual ao original, certo? Então, é por isso que é importante ter contato com os dois textos, tá certo? Então, gente, esse foi o nosso Momento Nota 1000 de hoje, nossa incursão aqui pela literatura inglesa. Aconselho a todos, né, que tenham esse contato. Eu amei de paixão esse livro, a narração, a forma como não é uma linguagem difícil, a forma como esse narrador se comunica com o leitor é muito interessante, as descrições, tudo isso é muito bom. Estou em busca das outras obras dele para poder ler também, estou nesse ano de 2021, né, eu aconselho que vocês façam isso. Só deixando aqui uns recadinhos importantes para vocês. Primeiro, é que nós ainda estamos com os nossos planos de correção de redação. Reta final para o Enem, 17 de janeiro. Vai chegar assim, gente, ó. 17 de janeiro vai chegar num pulo. E a gente tá aí com esses planos de correção, plano básico, plano top, plano VIP, para você que tá aí nessa reta final de preparação para o Enem, para que você chegue lá na redação sem susto, sem medo. Nosso curso de redação também tá com o carrinho aberto. Se você quiser aproveitar agora esse recesso para botar em dia seus estudos, ou então a primeira semana de janeiro, né? Faça sua meta aí de ano novo, né? Para colocar em dia seus estudos, ainda dá tempo, você consegue, né? Se organizar direitinho, você consegue, né? Dar conta aí do material que está lá no curso de redação. Mas se você acha que não vai dar conta, nós temos nossos planos de correção. Você pode entrar em contato conosco aqui no direct, ou entrar no nosso canal do Telegram, se inscrever no nosso canal lá no YouTube, que a gente também tem muito conteúdo gratuito lá para você, que está aí nessa preparação para o Enem. Se você conhece alguém que está se preparando para o Enem, indique, né? Compartilhe essa live, os outros nossos momentos Nota 1000 estão todos no nosso feed. Nós estamos passando aí pela literatura brasileira, nós estamos falando sobre assuntos que são interessantes, que podem lhe ajudar na prova de linguagens, na prova de redação, para que você tenha contato com o texto, com a linguagem, porque todo conhecimento é importante e vai fazer diferença na hora do seu texto, na hora da sua prova, tá certo? E um outro recadinho é que na próxima terça-feira a gente vai estar aí com um recesso, então não vai ter momento Nota 1000, mas a gente volta em janeiro, dia 5 de janeiro, reta final para o Enem. Quando acabar aqui, eu vou colocar uma caixinha lá nos nossos stories, para que vocês possam dar sugestões de temas que vocês desejem ver agora nessa reta final, tanto no YouTube como aqui no Instagram, tá certo? Deixem lá suas sugestões, suas dicas, quais são obras que vocês querem que eu comente aqui, ou assuntos, ou o que vocês acharem que seja aí importante, que vocês estejam querendo estudar mais para o Enem, que a gente traz para vocês dia 5 de janeiro. Mas a gente não vai deixar você órfão, a gente vai colocar conteúdo, um vídeo na próxima terça-feira, só não vai ser esse momento aqui de live, né, que a gente tem. Eu espero que vocês estejam gostando desse momento, está sendo muito interessante, estou gostando muito de estar preparando esse material para vocês, e eu desejo a todos um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, muita paz, muita felicidade, e para quem vai fazer Enem, uma boa sorte, né? A gente volta antes do Enem, mas a gente deseja agora, nesse Natal, que vocês aí tenham um santo e abençoado Natal. E se vocês tiverem alguma pergunta sobre esse assunto de hoje, sobre essa história que a gente comentou aqui, ou sobre qualquer outro, né? Deixem um comentário aqui no feed, né? Onde vai ficar salva essa live. Tá bom, gente? Então, até o ano que vem. Não esqueçam, dia 5 de janeiro, às 21h15, a gente volta com o nosso Momento Nota 1000 ao vivo. Mas vai ter conteúdo para vocês semana que vem. Não fiquem tristes, certo? Mas ao vivo, a gente volta no dia 5 às 21h15, ok?